Olá, gente! Esta é a 16ª semana do 8º ano, portanto, nós vamos dar uma retomada nos tipos de sujeito. Bem, nós podemos classificá-lo dentre várias outras formas, de uma forma bastante interessante. De um lado, nós temos o sujeito determinado, ou seja, aquele que tu sabes quem é, ou quem fez, ou quem foi vítima de alguma coisa. E do outro lado, nós temos o sujeito indeterminado, que é aquele que nós não sabemos ao certo quem é. Por exemplo, nessa frase que está aqui, onde eu estou com o mouse. Vamos olhar o mouse ali, gente. Os irmãos compraram um carro. Aqui a gente tem uma oração, ou seja, uma frase com verbo. Quem é o sujeito dessa frase? Como é que nós descobrimos? Colocando a pergunta que ou quem antes do verbo. O verbo é comprar. Então, que ou quem compraram? Os irmãos. Aqui nós temos o sujeito desta oração. E quantos núcleos tem esse sujeito aí? Tem um só, tem uma única palavra importante, que é irmãos. O os é algo acessório. Então, esse sujeito, ele é determinado por quê? Porque nós sabemos quem ele é, que aqui no caso é os irmãos. E ele é simples. Por que ele é simples? Porque ele possui um único núcleo, uma única palavra importante. Tranquilo? Agora uma outra frase ali, Casaram-se recentemente Carlos e Sabrina. Vamos fazer aquela pergunta antes do verbo. Quem se casaram? Carlos e Sabrina. Nesse caso aqui, desta oração aqui, o sujeito vem onde? Ele vem depois do verbo. Isso é algo mais raro dentro da nossa língua, que tem uma ordem mais preferível de as frases se organizarem, né? Isso aí nós já falamos no vídeo passado. Então, aqui, quem é o sujeito? Carlos e Sabrina. Quais são as palavras importantes dentro desse sujeito? São duas, Carlos, Sabrina. Se ele possui mais de um núcleo, esse sujeito ele é composto, como é o caso desta oração aqui, que ela tem sujeito composto. Agora a outra frase aqui, eu costumo acordar cedinho. Aqui a gente tem uma oração que tem uma locução verbal, ou seja, dois verbos juntinhos com a função de um só, sendo que um deles dá uma ideia mais ou menos forte de tempo e o outro sim encerra a ação. Aquele primeiro verbo que ele mostra o tempo em que algo acontece, ele é o verbo auxiliar. E o outro é que encerra a ação, ele é o verbo principal. Então a gente vai fazer a pergunta antes da locução verbal. Que ou quem costuma acordar cedo? Eu. Esse sujeito nessa oração aqui, ele é determinado. Por quê? Porque eu sei quem ele é, e ele é simples, porque possui um único núcleo que, no caso, eu. Agora, na outra oração ali, organizo. Aqui a gente tem duas orações, porque tem dois verbos distintos, dois verbos separados. Organizo, uma oração, limpo a casa pela parte da manhã. Outra oração. Quem são os sujeitos dessas orações? Quem organiza? Eu, só que ele não vem escrito ali nessa oração. Mas eu sei quem ele é. Então ele é um sujeito determinado, mas nesse caso aí, ele é oculto. Por que ele é oculto? Porque ele não vem escrito ali na frase. Tranquilo? E o limpo? Quem é que limpa? O eu também. Ele é determinado porque eu sei quem é,
Só que ele também não vem escrito ali. Portanto, ele é oculto também. Os sujeitos dessas duas orações aqui são ocultos e são os mesmos, que ele já foi dito na oração anterior. Isso é um recurso bastante interessante da nossa língua, que nós podemos esconder o sujeito, que mesmo assim nós saberemos quem ele é. Isso faz o quê? Isso faz com que não haja muitas repetições dentro de um texto. Porque aqui, o sujeito aqui ele está escrito. É um sujeito simples, um único núcleo, ok. Agora, nessas outras orações aqui, a gente não precisa fazer o quê? Repetir o eu. A gente apaga o eu e, mesmo assim, nós saberemos quem é o sujeito dessas duas orações. Isso aí é um exemplo de coesão textual. Ou seja, que todas as frases de um texto, elas se comunicam. Né? Isso é que é a coesão textual. Que quando tu vais escrevendo um texto, tu tens de fazer uma coisa, que cada uma das frases elas se comuniquem com as frases anteriores. E um dos recursos de coesão textual é o sujeito oculto, que tu não precisas repetir ali o sujeito que foi dito antes, e mesmo assim tu sabes quem ele é. Tranquilo? Então o exercício ali, ó, identifique os sujeitos determinados das orações abaixo e aí após classifique-os em simples, composto e oculto. Ou seja, os três tipos de sujeito determinado, que é aquele que nós sabemos quem é. Ó, a casa foi invadida por insetos. Aqui a gente tem uma locução verbal, dois verbos com a função de um só. Quem foi invadida? A casa que é o sujeito dessa frase. E quem é a palavra principal dele? Casa. Portanto, esse sujeito é simples, porque possui um único núcleo. B. Alguém comeu o pedaço de bolo guardado. Quem comeu? Alguém. Esse sujeito ele está ali escrito e tem um único núcleo, uma única palavra importante. Então, ele é simples também. Tirei boa nota no trabalho. Quem tirou? O eu. Só que ele não está escrito ali na frase, não tá? Ó, não tem o eu ali. Mas só que tu sabes quem é o sujeito. Então, esse sujeito em que ele não precisa ser escrito é o sujeito oculto. Ontem caminhamos pelas ruas do bairro. Quem caminhou? Nós. Sujeito oculto de novo. Por quê? Porque ele não vem escrito, mas tu sabes identificá-lo. Felizes, as crianças pularam o muro da escola. Quem pularam? As crianças. Um único núcleo, que é crianças. Sujeito simples. Saíram para passear com os cães minha mãe e tia. Quem saíram? Minha mãe e tia. Temos dois núcleos aí, mãe, tia. Esse sujeito aí, ele é composto, porque ele é formado por mais de um núcleo. Nesse caso, mãe, tia. Foi divertida a viagem que Maria fez. Quem é o sujeito dessa oração com o verbo fez? Quem fez? Maria. Sujeito simples. Farei perguntas sobre a matéria. Quem fará perguntas? Eu. Sujeito oculto, porque ele está escondido, mas é identificável. Manuel encontrou o livro que procurava. Quem encontrou? Manuel, sujeito simples. E aí temos um texto da Marina Colasanti, uma escritora maravilhosa, né? E aí nós vamos lê-lo e nós vamos identificar os sujeitos. Porque ó, vocês podem perceber que todos os verbos ali eles foram sublinhados. Quer dizer, boa parte deles foi sublinhado. Então, desses verbos que nós teremos de descobrir o sujeito. Né? Por quê? Porque todo o verbo tem que ter um
sujeito, com exceção de alguns que nós vamos ver em tempo hábil. Porque os homens olhavam demais para sua mulher. Quem olhava? Os homens. Sujeito simples aqui, porque tem um único núcleo, homens. Mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Quem mandou? O marido, que é o sujeito oculto, né? Ele mandou. Só que não vem escrito aqui, ó. Ele mandou, o marido mandou que descesse a bainha dos vestidos e o marido mandou que parasse de se pintar. Né? Ela parasse de se pintar. A esposa. Então, o parasse ali, o sujeito é a esposa. E a esposa parasse de se pintar. O sujeito de mandou aqui é o marido, oculto. E aqui o sujeito é a mulher, que é oculto também, porque ele não precisa ser escrito, porque ele já foi dito anteriormente, tranquilo? Apesar disso, sua beleza chamava atenção. Quem chamava? A beleza. Sujeito simples, porque está ali escrito e tem um único núcleo. E ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de saltos altos. Ele foi. Quem foi? Ele. Sujeito simples também, porque ele é o único núcleo que está ali escrito. Dos armários, tirou as roupas de seda, da gaveta tirou todas as joias. E vendo que, ainda assim, um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a tesoura. Quem pegou? O marido. E tosquiou-lhe os longos cabelos. Quem tosquiou? O marido também. Desses dois verbos, o sujeito é oculto. Então, o marido pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos, ou seja, cortou os cabelos da mulher. Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas vezes. Quem olhava? Ninguém. Sujeito simples, porque está escrito e tem um único núcleo. Homem nenhum se interessava por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava praças. Quem? A mulher, só que aqui oculto, porque ele não precisa ser escrito para ser identificado. E evitava sair. Tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras. O que significa essa frase, mimetizada? Ou seja, ela estava assumindo, né, a mesma importância dos móveis e das sombras, ou seja, uma importância secundária, algo despercebido. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. O que ou quem começou? Uma fina saudade. A palavra principal deste sujeito, uma fina saudade, é saudade, porque uma e fina são palavras acessórias para esse único núcleo do sujeito, que nesse caso aqui é simples. Não saudade da mulher, mas do desejo inflamado que tivera por ela. Então lhe trouxe um batom. Quem trouxe? O marido, sujeito oculto. No outro dia, um corte de seda. À noite, tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas. Quem tinha? Ela, sujeito simples. Nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom. Quem esqueceu? A mulher, sujeito oculto. E continuou andando pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda. Quem desbotava? A rosa, sujeito simples. Então, esse texto ele é narrado em qual pessoa? Retomando, o eu é a primeira pessoa do singular, que é quem fala, e é uma pessoa só. O ele e ela, que é sobre quem se fala, pode ser terceira pessoa do singular, quando tu fala sobre um único assunto, ou uma única pessoa, ou um único grupo de pessoas, ou quando são vários elementos, aí é a terceira pessoa do plural. E o nós é a primeira pessoa do plural, que é
que é o eu com mais gente. Esse texto, então, ele é narrado como? Em terceira pessoa, do singular. Por quê? Porque sempre fala ou no marido ou na esposa. O narrador, ele se alterna entre esses dois personagens principais. Ele, marido, ela, mulher. Sempre fica na terceira pessoa do singular. Ó. Vejam só esses verbos. Ó. Todos eles estão na terceira pessoa do singular. Por que os personagens são tratados por mulher e homem? Para que esse texto ele seja o quê? Ele seja o mais facilmente identificável por várias pessoas. Né? Ele é um texto o quê? Genérico. Ou seja, ele tem um sentido amplo, um sentido geral. E ali, o quarto exercício foi o que eu fiz agora lendo o texto, que foi a identificação dos sujeitos de cada verbo. E aí tem uma produção textual que deve ser feita para dar um novo final ao texto, que aqui o marido volta a dar presentes à sua mulher, mas ela não liga. Então vocês têm que criar um outro final para essa história, tranquilo? Abração, gente!